Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite aí para todos vocês. Começando com muito carinho, mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho, Luz e Paz, sempre aí pro seu coração, para sua vida, sexta-feira. Você sabe, pílula noturna é o bate-bola do bem de segunda a sexta, né? A gente dá uma folguinha para vocês na noturna, pra vocês escutarem as pílulas que porventura não deram para ser escutadas, né, no decorrer da semana, e a gente volta na segunda, mas diurna não, todo dia tem e live também. Live, 7h15 da manhã, sobre espiritualidade e riqueza. Gente, tá incrível. Mais de uma semana de lives, graças a Deus, um sucesso absoluto. Não podia ser diferente, né? Essa parceria com vocês é sempre uma bênção. E a gente expande muito os temas das pílulas nas lives. E eu falo de coisas inéditas que não dá tempo de falar em 5 minutos aqui na pílula. E graças a Deus tá muito legal. Tô te esperando lá, caso você ainda não tenha aparecido. Amanhã tem, sábado de carnaval, antes de ir pro Sheila em Belo Horizonte, tem live. Pessoal, hoje eu queria conversar com vocês sobre uma pergunta feita por um ouvinte nosso a respeito de casamento, né? Em que ele questiona até que ponto que vale a pena a gente manter a fé no casamento, em resgatar um casamento quando ele se mostra desgastado. Pessoalmente, eu acho esse tema extremamente importante, por motivos óbvios, né, gente? A família é a célula máter da nossa sociedade. A família é o berço central de uma sociedade organizada, estruturada, é a nossa primeira escola da alma, do ser. A gente sabe que nós, ao reencarnarmos, né, voltamos a um lar que tem um propósito. A gente não reencarna tendo os pais ou as mães que tem por acaso. Você não se casa com quem casa por acaso. Então, assim, tudo tem um propósito, ainda que a gente necessariamente não identifique qual seja a verdadeira razão desse propósito. Então é claro que um casamento de muitos anos, por vezes, ele pode sofrer um desgaste, como qualquer relacionamento. E cabe às pessoas, né, que estão dentro dessa relação buscar o equilíbrio, a aprendizagem, para realmente entender o que pode ser feito para manter essa relação viva. Eu não sou definitivamente parte daquelas pessoas que acreditam que o casamento tem que ser para a vida toda, quando ele não faz mais sentido, quando a energia se esgota, porque isso é kármico. Isso não existe, né? Pelo contrário. Muitas vezes você finaliza o ciclo existencial com alguém e a prova disso é que você tem pessoas que são muito mais felizes no segundo casamento, no terceiro, do que nos primeiros, o que mostra que não tem nada de karma. Pelo contrário, tem gente que vai encontrar felicidade depois. Né? Mas as pessoas que eu conheço que foram felizes na sequência honraram o primeiro casamento, não saem falando mal do ex-marido nem da ex-esposa, entendeu? Mesmo tendo sofrido, agradecem a Deus o período de aprendizagem e honram a memória daquela pessoa que durante muito tempo foi sua companheira, mesmo que não tenha sido, né, a experiência mais prazerosa do mundo, ou talvez tenha sido durante uma época, claro, e de repente em algum momento o sentimento mudou ou deixou de fazer sentido. Né? O que espiritualmente a gente aprende é que a gente não pode ver as pessoas como copos descartáveis, né? Que você usa e joga fora. É o que muita gente faz. A crítica espiritual que se faz é esse tipo de comportamento. Casais que por qualquer briga querem separar, casais que por qualquer coisinha já estão traindo uns aos outros, entende? Não há um comprometimento no amadurecimento de conhecer a alma um do outro, em trabalhar o diálogo, não. Muita gente literalmente não quer se comprometer com nada. Então, o casamento é uma instituição extremamente bem vista e abençoada por Deus, pelos espíritos superiores, e a gente deve, sem dúvida alguma, meus amigos, fazer o máximo para manter nosso casamento dentro da mais elevada perspectiva. E é claro, né, gente, como qualquer coisa na vida, muitas vezes nosso relacionamento ele passa por revisões. Né? Você às vezes tem que revisitar as intenções do porquê você está casado, o que você pode aprender com outra pessoa com você, revisitar seus hábitos, para que esse sentido ele seja sempre constante. Não é fácil para ninguém, você pode ter certeza. Eu tenho um amigo muito querido com mais de 50 anos de casado, e eu faço a pergunta que todo mundo faz, né? Quando você encontra um casal que ficou mais de 50 anos juntos. Como é que foi possível? Aí eu lembro dele falando, Ricardo, muito amor e perdão. Olha que sabedoria! Muito amor e perdão. Dos dois lados, né? Então, assim, é amor porque você, né, vai enxergar na outra pessoa o presente de Deus, que é uma testemunha da sua vida. Imagina, você ficar casado com alguém tanto tempo, filhos, momentos difíceis, alegres, e perdão, porque a gente tem que se perdoar mesmo, né? Não tem como num relacionamento longo você não ter momentos difíceis. Mas quando a gente aprende a perdoar, a gente vê valores maiores.
do que simplesmente chutar tudo pro alto. A não ser, lógico, em algumas exceções, quando realmente o ciclo se fecha, e aí você tem uma para outra pílula, e aí não tem jeito, né? O ciclo fechou, fechou, então você fecha o ciclo e segue adiante. E muitas vezes vai abrir outro, mas sempre fazendo isso com dignidade. Então eu não tenho dúvida que você deve lutar pelo seu casamento. Faça terapia de casal quando é possível, faça buscas de autoconhecimento, procure entender onde você pode melhorar, procure melhorar o diálogo, porque às vezes a gente se esquece do diálogo, a questão do carinho, da linguagem do afeto. Não é porque você está com alguém há muito tempo que o afeto, o toque deixa de ser importante. A energia sexual e o sexo em si, gente, é só um desmembramento da linguagem do afeto. Muitas vezes, por algum motivo específico, pode haver ausência do sexo no casal e o casal ser extremamente íntimo, porque há muito afeto. E tem casais que, curiosamente, só têm sexo e não tem intimidade nenhuma. Olha que curioso. Por quê? Porque não tem afeto. É tudo aquela situação animalizada, sem aquela energia positiva. E eu acho lindo quando a gente vê, né, casais que estavam prestes a se separar, às vezes até ensaiaram a separação e de repente voltam mais fortes, voltam de uma crise mais fortes, né, renovam suas alianças e dão graças a Deus de não terem desistido. E falam: nossa, ainda bem que a gente não desistiu 2 anos atrás. Ainda bem que a gente não desistiu depois daquele problema, senão a gente não teria chegado aqui. Por isso, pense bem antes de abrir mão do seu casamento, por mais difícil que seja, né? Tem que ser uma decisão muito consciente, né? Lembre-se de já ter tentado todos os instrumentos possíveis para você cuidar dele. Converse com Deus, um bom terapeuta às vezes é necessário e ajuda bastante, né? Busque autoconhecimento, diálogo, afeto, revisite os motivos de vocês estarem juntos, observe o que vocês estão construindo, né? Porque isso é relevante, né? A gente não pode jogar isso fora. Mas se ainda assim você achar que deve seguir adiante, faça-o com dignidade, respeitando aquele que durante o tempo que foi precioso e preciosa na sua vida, né, trazendo muito para contribuir para o seu crescimento. Tá bom? E Deus abençoe a todos vocês. Olha, estou lhe esperando live amanhã, 7h15 da manhã. A gente falou muito nas lives sobre relações humanas essa semana, né? E quem gosta desse assunto, que é fascinante, eu não tenho dúvida que está gostando muito das lives. E eu espero vocês para a gente ter um carnaval todo especial, tá bom? Beijo grande! E você já sabe, ó, se sabe, até breve! Até muito, meus amigos, muito breve!